Hello, tá tudo ok? Mariana? Como é que tá o áudio aí, mano? Está meio abafado. Eu vou chamar o Bruno. Fala, Fala, Bruno. Christian. E aí, meu camarada? Tudo bem? Deixa eu, Bom, deixa eu botar. Aqui tá muito fechado, vou botar o microfone pra ver se melhora. Só um bom, minuto. tô super feliz aí pelo convite. Espero poder ajudar as pessoas que estão aqui, que vão acompanhar hoje a live, nessa caminhada aí de trajetória de construção de carreira. Eu sei que muita gente passa, né? Muita gente tem dificuldade, às vezes tem algumas dores durante o processo de percurso profissional. Então, poder compartilhar aí vai ser muito bom. Show de bola. Eu vou muito agradecido por você ter aceitado o convite. Muito legal, vai agregar bastante a sua experiência. E vamos lá, né? Vamos lá. Vamos começar você se apresentando melhor para a galera aí que vai assistir a live. Espero que o pessoal chegue logo, né? Para não perder nada e ter a oportunidade de perguntar, né? Eu acho que o interessante da live é a pessoa ter a oportunidade de perguntar ao vivo as suas dúvidas, né? Tirar suas dúvidas. Eu acredito que nesse assunto você tem bastante coisa para agregar. Bom, com Bola. certeza, com Então, se certeza. apresenta aí para a audiência. Tá, vamos lá. Eu me chamo Bruno Brum. Sou hoje mentor de carreira, né? Faço essa parte de gestão, ajudo diversas pessoas nessa construção de carreira, que muitas vezes se torna um processo difícil. Então, muita gente tem o desejo, o sonho, mas não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, ou já está dentro de uma profissão e às vezes tem uma dificuldade ali de construir a sua carreira um pouco mais sólida para chegar aos seus objetivos. Mas antes de chegar a esse momento de ser gestor de carreira, eu venho numa trajetória também de crescimento profissional. Eu iniciei a minha vida, né, me identificando na parte de empreendedorismo, então eu comecei a empreender na minha vida. Tinha um sonho, um projeto de desenvolver algo na educação, algo que pudesse trazer agregasse valor para a educação. E aí eu criei um projeto de educação onde eu tive os primeiros contatos ali com jovens e tanto jovens, tanto escolas que deram outras oportunidades também para que eu pudesse ter outras iniciativas, outras ideias. E ao longo desse contato com as pessoas, eu comecei a perceber algumas dificuldades. Então, por exemplo, vou começar pelo jovem, né? Porque aí vai chegar nesse momento que eu estou agora ajudando as pessoas. Hoje, né, as pessoas que têm o primeiro momento de decisão é quando você termina a sua escola e ali você está ali no terceiro ano e você já tem que decidir o que você vai fazer para o resto da vida. Eu vou botar uma aspa aqui para o resto da vida porque isso se torna pesado. Né? Você tem ali aquele momento de que você vai fazer o vestibular, ou sei lá, talvez empreender, e muita gente se vê deparada a essa situação de escolha. E aí é o primeiro baque. Até porque, assim, em nenhum momento da sua vida você veio se preparando para esse momento de escolha e decisão. E agora, a partir de agora, você tem que decidir a sua vida. E aí, nesse momento, que eu já estava desenvolvendo meu projeto de educação, eu comecei a perceber essas dores, que eu me via também nesse momento, né? Quando eu tive o meu primeiro processo de decisão profissional, eu estava muito incerto, assim, o que eu ia fazer. Só que eu não percebia, e é uma das coisas que eu quero já reforçar nessa construção, que é a construção desse autoconhecimento. Durante todo o tempo da nossa vida, a gente passa na escola, aprendendo matemática, português, história, mas a gente não aprende a se autoconhecer. Verdade. E, Verdade. e Só esse uma foi. pergunta. Oi. Você teve algum mentor ou você, tipo, percebeu essa necessidade e começou a buscar
esse conhecimento para Então, ajudar as pessoas? inicialmente, assim, o meu primeiro ponto ali de reconhecimento foi quando eu tive uma percepção minha de que eu queria fazer algo diferente na minha vida, algo transformador. E aí eu comecei a ler sobre empreendedorismo, como desenvolver as ideias, No e momento aí, você fazia o quê? Você fazia o quê no momento? Desculpa te interromper, é porque sim, a ideia do perfil é descobrir o seu propósito. E eu acho que a sua experiência, como você migrou, como é que foi esse processo, porque tem muita gente que acha que isso é utopia, que não é possível, que ela tem que se adaptar à realidade, né? sim. Ah, essa é a minha realidade, minha família foi assim, os meus pais são assim, os meus amigos são assim, e eu tenho que ficar assim mesmo, e eu tenho que, é o que é. Só que eu acredito que você, como eu, nasceu num lugar humilde, né? Não nasceu no berço de ouro, mas viu a possibilidade de gerar mais valor, de produzir mais, de fazer a diferença no mundo de alguma forma. E como é que foi essa trajetória, essa transição do estado, sabe? Cara, tá faltando alguma coisa, eu posso fazer mais. E o que você procurou? Como é que foi esse estalo? Como é que foi isso, cara? Então, assim, inicialmente eu comecei a ter uma vivência depois que eu saí da escola, né, que eu entrei para a faculdade, eu tive o meu primeiro contato e entender que a minha realidade ali era totalmente distinta dos demais, assim, enquanto muitos ali sonhavam academicamente, construir uma carreira mais acadêmica, eu queria fazer algo que gerasse, que fosse meu, que fosse uma coisa minha. E que na realidade, eu pudesse construir isso e fazer algum impacto, no caso social, numa realidade. E foi aí que eu comecei a ver uma oportunidade dentro da educação onde eu já estava inserido. E aí eu desenvolvi meu projeto de educação com jovens, e aí veio outras oportunidades que me gerou prêmios, reconhecimento. E foi assim. Falando de prêmio, aquele prêmio da Shell Inovação Jovem, uma coisa assim, é um dos prêmios reconhecidos assim, mundialmente, né? Como é que foi para você receber esse prêmio? Qual foi a sua sensação? Então, é uma coisa até para compartilhar que assim, você traz essa questão do propósito, né? Quando eu comecei a entender que eu precisava gerar valor para as pessoas, e principalmente ali naquele momento inicial com o jovem, por conta das realidades ali, da questão da escola e algumas necessidades que eu via percebendo, eu tive a certeza de que eu tinha uma missão. Então, falar de propósito é falar que todos nós temos uma missão, só que a gente É, precisa ainda estar aberto a essa missão, a descobrir, a se permitir. E até esse momento aí, já abrindo para um parêntese dessa construção de carreira, quando você se permite a se autoconhecer, então esse momento que a gente está vivendo agora, eu até tenho falado para muitas pessoas, cara, é o momento mais ideal para você se autoconhecer agora. é. Entendeu? Porque nenhum momento da sua vida você teve a oportunidade de parar, de sair da rotina, mudar, pensar em uma outra forma. E esse momento, quando você se permite a isso, você já começa a ter algum estalo e se conectar cada vez mais com o seu propósito. E eu, ao fazer esse movimento de querer fazer algo diferente, de criar, empreender, porque empreender é você gerar valor. Independente se você vai criar uma ideia, mas você vai gerar valor. E eu, quando comecei a entender isso na minha vida e falar, cara, eu preciso transbordar isso mais, e entendi a minha missão, eu tive a oportunidade de me inscrever, então me inscrevi lá no programa do Show Iniciativa Jovem. Eu sou muito feliz, assim, de ter participado. E naquele momento, eu tinha ali, eram mais de mil empreendedores do estado do Rio. Né? Esse é um programa internacional que acontece em 18 países. Só que aqui no Rio de Janeiro tem um programa que acontece aqui. E assim, tinham mais de 1.500, 1.800 empreendedores. E aí tem um processo seletivo até chegar, passa por um processo, né? 400 pessoas vão para a entrevista, depois 80 para o programa, e dos 80, poucos ali chegam para apresentar suas ideias de negócio. Então, eu tive a oportunidade de apresentar a ideia, e quando eu recebi aquele prêmio, eu fiquei muito feliz. E eu até compartilhei isso numa live, que antes de apresentar, antes de ter aquela oportunidade que eu estava na Firjan, eu me perguntava assim, eu estava me vendo numa situação e ficava me questionando assim, falei, caraca, olha onde eu cheguei, olha onde eu tô.
E durante muito tempo, assim, eu fiquei repetindo isso para mim. Eu fui. Aí eu até brinco, falo que eu passei um tempo, fui ao banheiro, fiquei diante ao espelho, me vendo, assim, vendo que eu consegui construir, vendo que eu consegui, a trajetória que eu percorri a chegar até ali. E Provando que é me. possível, né? Oi? Provando para você mesmo que era possível fazer Isso. mais, de fato. E olhando cada vez mais e fortalecendo, de falar assim, cara, aqui é minha oportunidade de mostrar para diversas outras pessoas que não conhecem, não me conhecem, não conhecem meu projeto, mas poder conhecer. E quem sabe aí tá ali diante a uma premiação. E assim eu Um pouquinho, fiz. fala um pouquinho melhor desse projeto. Que projeto é esse? Então, eu estou contando um pouco dessa trajetória, né? Então, inicialmente eu criei um projeto chamado Brum Educação, que na realidade começou com Brum Ensino Personalizado, que era um projeto voltado para jovens, para desenvolver toda a parte de estudo, motivação, e para que eles pudessem trabalhar o seu protagonismo neles. Então, eles de fato descobrirem seus propósitos e não passarem por muitas dores que muitas pessoas passam aí no presente, né? E É, essa crise de carreira, né? De definir qual é a carreira que vai seguir, tal, ver a dificuldade. Ah, porque só pode ser médico quem tem uma condição financeira melhor, ou engenheiro, ou tal. E aí você, pelo que eu percebi, é o que você mostra para essas pessoas que é possível, sim, com planejamento, com estratégia, você chegar a esses cargos de, esses planejamentos, essas carreiras, né, um pouco mais vamos dizer, elitizadas, né? sim. Em alguns casos. Aí como é que foi isso? Desculpa te interromper. Não, sim, com certeza. Então, esse processo que eu tô te contando, né, que começou ali pelo jovem, é porque é muito importante eu falar aqui, antes de eu ser gestor, tem um processo antes disso. Antes de eu ser gestor de carreira, eu preciso aqui estar falando com as pessoas que eu fiz isso na minha vida. Hoje eu faço o que eu gosto, eu amo o que eu faço, desenvolvo hoje um projeto social, né, eu continuo desenvolvendo um projeto social e tenho ajudado diversas outras pessoas que têm muito mais idade do que eu e que estão numa situação de infelicidade profissional. Então, eu vivenciei antes. Então, hoje, quando eu falo, né, no meu Instagram, eu estou falando aqui contigo, eu trago a propriedade da minha vida de transformação. Então, assim, os prêmios que eu ganhei, o reconhecimento de sair no jornal, de dar entrevista na rádio, foi porque eu me conectei ali, estava, como eu disse, conectado com o meu propósito, conectado com o meu ideal. E a partir dessa conexão e de eu enxergar isso para minha vida, de potencializar isso, eu comecei a transbordar, porque eu sempre falo isso para as pessoas, que para você, supor, ser um médico bem resolvido, ser um médico diferenciado, ser um advogado, seja um empreendedor, você ter essa diferença, primeiro, você tem que identificar em você essas suas aptidões, habilidades, suas vontades, seus sonhos, seus desejos, e a partir desse momento você transbordar. O momento acontece, Christian, quando as pessoas ela entende isso, traz para si e transborda. Eu te garanto assim, eu falo para as Foi de pessoas bola. assim, tudo que eu desejei, assim, tudo que eu passei na minha vida, depois desse momento que eu entendi, eu tive essa percepção e de encarar, e mesmo com as dificuldades iniciais, dos medos, né, que a gente tem, né, tipo assim, poxa, eu vou tomar essa decisão, mas pô, será que vai dar certo? A gente começa a se criar esse se e vai te, sabe, essas coisas Sem, que con- vão travando. sem contar com a cultura do imediatismo. Né? A cultura de, tipo assim, eu só vou fazer se eu tiver alguma vantagem primeiro, né? Eu só vou fazer se eu tiver um resultado rápido. E quando você tem essa mentalidade de transbordo, você não espera retorno e você não tem tempo, você não determina prazo para você ter algum retorno, né? Então é totalmente disruptivo, é totalmente assim, Sim. diferente do padrão, né? Vamos dizer. E aí uma coisa que eu sempre faço exercício, né, com as pessoas que eu mentoro, é que todo dia a gente está crescendo. Porque, por exemplo, quando você planta algo, né, você planta a semente, aí você tem que cuidar todos os dias. O que as pessoas cometem, um grande erro, é deixar as coisas para lá ou deixar a vida me levar. Você não pode. Você precisa estar se reinventando. Essa é uma das coisas que eu boto aí na minha metodologia, na forma que eu lido com as pessoas, é você sempre estar se reinventando. É você se permitir a essa zona de saída de zona de conforto e não se aceitar. E se você hoje, por exemplo, está triste, está infeliz com a sua profissão, com a sua área profissional, não se aceite assim.
Entendeu? Porque o primeiro ponto é falar, tipo assim, eu não sou satisfeito, então eu não posso aceitar isso. Eu preciso mudar, eu preciso mudar essa trajetória. E você só muda quando você se reinventa, quando você se permite esse reinventar. E não é um processo, assim, inicialmente fácil. Eu falo para as pessoas, não é. Você precisa se permitir primeiro. E a partir dali você conduz para essa construção mais de sucesso. Show de bola. E assim, na prática, como a pessoa, a primeira coisa que ela precisa para definir, para começar o planejamento dela, ou ela pensar numa carreira é, que ela queira mudar, ou que ela ainda está iniciando agora, não tem uma carreira, foi dona de casa a vida inteira e agora quer inovar, quer trabalhar. Ou então um jovem, né, que está começando, pô, tá perdidinho, não sabe para que lugar ir. Aham. Qual seria a primeira coisa que a pessoa deveria fazer? O primeiro ponto surge do desejo, né? Todos nós desejamos, né? Todo mundo deseja, todo mundo tem um sonho. Então, a primeira coisa é você dar clareza para isso. A gente não consegue dar passos ou conseguir criar novas estratégias se a gente não tem claro o que a gente quer. Porque assim, todo mundo deseja. Por exemplo, se eu virar aqui para falar que quem não quer ganhar, sei lá, 20 mil reais de salário? Talvez tem gente que vai falar, não, eu quero uma vida mais tranquila, mas não desejo ter ganhos financeiros altos. Ou tipo assim, quem gostaria de viajar? Todo mundo, né, minimamente tem um sonho, tem um desejo. As pessoas desejam. Só que quando você dá clareza a isso, né, o que é o primeiro passo, é você dar clareza a esse objetivo, esse sonho, depois você tem que linkar ao seu sentido, que é exatamente o que você traz aqui, que é o propósito. Não dá para simplesmente você desejar e você achar que as coisas vão acontecer se você não tem atitude suficiente para isso. Porque a partir de que você deseja, se você conectou o seu propósito, você vai criar novas ações, que é o terceiro ponto aí. Você cria novas ações. E ações são o quê? Estratégia. Então aí você percebeu como é que está o seu comportamento. Então muitas vezes as pessoas, o que acontece? Vivem uma vida mais de preguiça, procrastinando, né? Deixando para depois. Sabe o que tem que fazer, mas não faz porque falta motivação. E aí por que isso acontece? Porque não teve esses primeiros momentos de clareza. Não trouxe para ela, entendeu? E como clarificar? Como clarificar a ideia ou assim, a definição da carreira, do propósito, mais especificamente da carreira, da profissão que essa pessoa quer seguir? Como clarificar isso? Isso na prática, vamos dizer assim. Porque acho que fica um pouco abstrato, pessoal. Assim, você tem que clarificar. Beleza, mas você tem alguma dica, alguma ideia, algum passo a passo para ajudar? Então, inicialmente, o que acontece? Você falou dessa questão do imediatismo, né? As pessoas são imediatas, nós queremos as coisas, né, de uma hora para outra. Um exercício que eu sempre dou, que eu sempre falo, que a gente não faz, as pessoas não fazem e não são condicionadas a isso, é colocar no papel. A gente não consegue, a gente confia no nosso cérebro, né? Só que o nosso cérebro, ele todo tempo ele vai te sabotar de alguma forma. Ele vai tirar você ali do foco porque ele não quer gastar energia. Então, assim, se a gente puder, inicialmente, começar a botar mesmo as suas ideias e sua vontade no papel, a partir dali você vai ter algo, né? Um desejo ali, né? Por, por todo ali, entendeu? E a partir desse todo que você tem, você vai criando prioridades. Então, assim, o ponto é, beleza, agora eu sei o que eu quero, mas agora eu preciso entender por onde que eu começo. Aí você começa a criar novas estratégias, a anotar. Então, tipo assim, o que eu preciso fazer para chegar a isso aqui? O que eu preciso fazer agora a curto prazo que vai me gerar esse benefício a médio e longo prazo? Você acha que o painel de visualização ajudaria? Seria uma É ferramenta? um, é um caminho, entendeu? Assim, eu deixo muito livre com relação a isso as pessoas. Eu falo assim, cara, você precisa ter um caderno para você anotar suas coisas. A gente não tem esse hábito, né, de botar no papel, sei lá, colocar na parede, sempre estar fazendo esse exercício diário. A gente não tem isso. Porque, assim, depois que a pessoa faz isso, Christian, uma coisa que eu sempre falo assim, para alcançar, você tem que fazer uma série de conexões. É o seguinte, você vai ter que revisitar, sim, o seu passado, sim.
Porque, por exemplo, tem coisas que você desenvolveu, que você criou lá no seu subconsciente, na sua construção, que faz com que você tenha atitudes hoje. E assim, seja atitudes boas, seja atitudes ruins. Mas coisas que você tem lá no seu sonho, por exemplo, eu não sei, se eu te perguntar aqui, o que que você sonhava quando era pequeno, assim, o que que você falava para as pessoas que você ia fazer? Rapaz, eu já pensei em ser várias coisas. Eu já pensei em ser bombeiro. Minha mãe falava quando eu tinha 4 anos, ela me levava para a igreja, ela falava que eu ia ser pastor. Eu falava que ia ser pastor, né? Não Ah, sabia nem o que era isso. Mas depois que eu cresci, cara, eu sempre quis ser bombeiro, quis ser militar, policial. Só que aí várias coisas vai aí, mudando. aí, por exemplo, e se eu falar para você que hoje você é um bombeiro, você é um policial e você é um pastor? Olha só que Pois interessante. é. O que que tem a essência do bombeiro? O que que é o bombeiro? Salvar vidas, cuidar de vidas, né? O que que você faz hoje? O que que você quer fazer hoje? Exatamente isso. Esse é o meu propósito, né? Tá tudo Tá vendo? ligado, né? Tudo interligado. Né? É exatamente isso. As pessoas não fazem isso. Elas não têm esse exercício de revisitar o nosso passado, porque toda essa sua construção do que você é hoje, e se você consegue fortalecer diante a sua decisão profissional, isso você consegue crescer ainda mais, mais e mais. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, assim, e se a pessoa ainda não souber exatamente o que quer? Então, quando a pessoa não sabe o que quer, o primeiro ponto que eu falo assim é você identificar suas habilidades. Identifica primeiro as suas habilidades, o que que você tem de inteligência, e tem o Howard Gardner que fala sobre as inteligências múltiplas. Você consegue identificar ali o que que você tem. Mesmo que você não saiba, faz o exercício de perguntar para alguém. Fala assim, o que que você vê de qualidade em mim, de diferencial? O que você acha que eu tenho, que eu sei fazer diferente? Porque a partir dali você começa a fazer um mapeamento de habilidade. Beleza. Segundo ponto, né? Não sei se é um jovem, se é alguém que já está já na sua caminhada, é você identificar o que que eu gosto, o que que eu gosto de fazer, o que que me faz feliz. Por exemplo, eu quando era mais jovem, mais novo, eu Vou fazer um sonhava. negócio. Vou Fala. fazer um negócio aqui. Você está falando de uma tarefinha aí que eu e minha esposa, a gente passou numa live que a gente fez. Eu bolei uma tarefa para ajudar as pessoas a definirem alguma habilidade dela, para ela desenvolver algum talento, alguma nova habilidade. A gente estava falando sobre dom, talento e habilidade. E aí Aham. a gente criou um e-book que a gente disponibilizou gratuitamente, só para as pessoas que fizeram a tarefa naquela live. Então, eu quero fazer um desafio pro pessoal aqui. Se a gente chegar em vinte pessoas ao vivo, eu libero o link desse e-book com a tarefa que vai ajudar você a definir, por exemplo, a sua profissão, algo que você está em dúvida. A pergunta foi muito pertinente. Se eu não sei o que eu quero ainda, se eu não sei que Sim. profissão seguir, você tem estratégias, tem desafios, tem tarefas que podem te ajudar. E esse e-book que a gente fez, depois eu até te mandar, pra você dar uma olhada, ajuda isso. Tem como é que chama? Um infográfico com a tabelinha ali para você fazer uma numeração. Você falou aí de perguntar às pessoas, de definir, escolher pelo menos três, e dentre esses três você validar isso. Tem uma tarefinha bem bacaninha que eu bolei ali. E se a gente chegar em 20 pessoas online, eu vou estar disponibilizando para a galera aqui gratuitamente, tá bom? Você só precisa clicar no aviãozinho aí, né? Aponta para o aviãozinho aí para eles saberem onde é que é o aviãozinho, Bruno. O aviãozinho aí, Bruno. Aponta o aviãozinho aí. Clica no aviãozinho aí e envia para o máximo de pessoas que você conseguir. A gente chegar aí a 20 pessoas online, ao vivo. Aí eu disponibilizo esse e-book e o infográfico para a galera, tá bom? Pode Ótimo, continuar aí. maravilha. Ótimo, maravilha. Então, isso é muito importante assim no processo, né? Você identificar. E até assim, se você hoje não sabe, mas alguma coisa você já percebe assim, eu tenho o interesse por essa área. Então, o que eu vou fazer? O exercício que eu tenho que fazer é perguntar, conhecer alguém dessa área, perguntar como é que é, bater um papo, entendeu? Eu quando faço, por exemplo, um processo com alguns jovens, né, também, eu faço essa conexão, essa ponte, né? Eu apresento, no caso, para alguns profissionais. Então, isso é bem legal.
você tirar aí como dúvidas. Pô, show de bola. É, uma outra pergunta, é, esse processo de planejamento, você estava falando do processo de planejamento, é você clarificar a primeira ideia, né? Sim. É, depois você ativar isso com o seu propósito, né? Definir isso como o seu propósito, né? Entender isso e aplicar, né? De fato, de acordo com o seu propósito de vida. Aí você tem mais algum passo, como você estava falando? Sim, o processo, assim, Do existe. planejamento, né? Do planejamento para É, definir. existe alguns pontos que a gente precisa tomar conta, principalmente em relação aos nossos hábitos. A gente todo tempo. Por que eu chamo do reinventar, né? Eu fiz até. Teve umas semanas aí que eu fiz um convite lá para o Telegram e eu fiz um desafio onde eu abri todo um processo, um passo a passo, dia a dia, do que a pessoa precisa fazer para se reinventar. E uma das coisas que a gente precisa estar muito atento são os nossos hábitos. Ah, O hábito, ele na realidade, ele pode nos ajudar, se ele for bom, mas ele também pode atrapalhar muito o seu processo. Independente do seu comportamento, você tem que perceber hoje, beleza, você fala assim, cara, eu quero mudar, supôs que seja alguém que queira mudar de área profissional. Ah, eu quero mudar, eu não aceito minha vida como é que tá, mas existe hoje, dentro da sua rotina, do seu dia a dia, coisas que você faz que você precisa fazer esse mapeamento. Então, cara, o que que me faz? Aí a pergunta é, o que que me faz hoje que não me deixa feliz, assim, o que eu faço hoje que não está trazendo felicidade, não está trazendo benefício nenhum para mim. Então, vamos mudar isso. Talvez você tenha hoje certas rotinas que não te fazem bem. Então, você tem que mudar isso e reinventar, você sair. Se você tem um desejo de acordar cedo, você sabe que acordar cedo vai te trazer o benefício, porque você vai ter um tempinho ali mais para, poxa, vou separar um tempo para estudar, para ler. Pô, faça isso, comece a fazer pequenas atitudes e aí você está mudando seu hábito. E a partir dessa mudança de hábito, desse processo de reinventar, cada vez mais você, aí eu posso falar por mim assim, que você cria uma conexão mais a fundo com o seu propósito. E é esse ponto que a gente fala assim, desse transbordar, quanto mais você se conecta, quanto mais você traz esse sentido para você, mais você consegue realizar. Mais você consegue visualizar quais são os passos que está dando, qual o resultado que está sendo, que você está tendo. E aí você Uma faz uma pergunta, coisa melhor. uma pergunta que eu costumo ouvir é tipo assim, como eu vou seguir o que eu amo, né? Definir um planejamento para alcançar as coisas que eu amo, se eu nem sei se eu vou conseguir sobreviver fazendo isso? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que. Porque às vezes as pessoas associam muito o propósito a uma coisa social só. Né? Alguma coisa tipo assim, de você fazer voluntário e sem ter nenhum retorno. Então as pessoas associam muito isso, aí fica com aquele medo, se for fazer o que eu gosto de fazer, eu vou morrer de fome. Eu vou. Não tenho como sobreviver. Então, como que você vê isso? Como você soluciona esse conflito, Então, né? eu vou primeiro num ponto. Quantas vidas que nós temos? Uma. Uma, sabe? Você primeiro, você prefere passar a sua vida infeliz ou você quer mudar a sua realidade e ser feliz? Você quer trazer sentido e felicidade para ela? Então, assim, primeiro ponto. Hoje, grande parte da nossa vida a gente passa trabalhando. Assim, né, a grande maioria, né, que tem, que segue assim uma rotina, né, passa a sua vida trabalhando. E mesmo assim, nesse trabalho, a gente se permite essa infelicidade, essa não, esse novo estado de buscar algo novo, né? Essa busca de buscar algo novo de transformação. O que a gente precisa fazer diante a isso, diante a esse cenário de, tipo, por exemplo, eu tenho um sonho, mas eu tenho responsabilidade. Primeira coisa é você fazer uma análise, né, dos seus riscos. Obviamente, qualquer decisão que você tem agora, qualquer decisão que vocês que estão acompanhando aqui, qualquer decisão nossa que a gente tem a partir de agora, vai impactar no nosso futuro. Mas aí uma coisa que eu posso falar com propriedade, o Christian também pode falar com propriedade, quando você conecta ao seu propósito, ao seu sentido, você
Primeiro, você ganha algo que é muito precioso, pelo menos eu acho para minha vida, que é a felicidade. De estar feliz, entendeu? No meu dia a dia, de acordar bem, de estar fazendo o que eu gosto. Assim, fazendo o que eu gosto, eu consigo ter mais motivação para fazer ainda mais E fazer melhor. e fazer melhor, com mais produtividade. Então, assim, cara, eu tenho muito benefício, porque eu enxerguei e me permitia isso. É lógico que foi uma trajetória e eu tive que tomar algumas decisões. Muita coisa eu perdi. Eu poderia ter seguido, como muitos amigos meus seguiram um caminho que eles desenharam para a vida deles, mas cada um de nós temos um caminho. E uma coisa que eu costumo falar para todo mundo assim, que todo mundo é impressionante, mas não sabe disso ainda. Todo mundo aqui é impressionante. Todo mundo é. Todo mundo tem um valor. Todo mundo tem algo diferente. Só que a gente não sabe disso ainda. Mas quando a gente descobre, que foi o que eu fiz, assim, eu faço diariamente na minha vida e nas pessoas que eu acompanho, quando você descobre esse seu valor e você transforma isso na sua vida diariamente, você realiza mais. Então é isso que a pessoa tem que inicialmente entender. Cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu vou desperdiçar o meu tempo, por exemplo, eu falo para todo mundo assim, que eu decidi administrar o meu tempo de fato. Eu ser dono proprietário do meu tempo. Uma coisa que eu falo é muito precioso para mim é meu tempo. Meu tempo vale muito. Eu quero decidir o que eu quero fazer com ele. E não ficar dependente porque eu tenho que pagar conta. Obviamente eu tenho conta para pagar, tenho responsabilidade, mas eu decido o que eu vou fazer com ele. Vamos fazer a hashtag. Eu governo meu tempo. Eu Eu governo governo. meu tempo. Hashtag aí, eu governo meu tempo. Quem governa o seu tempo, deseja governar o seu tempo, coloca essa hashtag aí. Gente, está com 11 pessoas. Se cada um convidar mais um, a gente bate a meta e eu libero o e-book e o infográfico Olha gratuito. aí, galera. Vamos lá, vamos lá. Ó, se cada um convidar umzinho aí, já baixa a meta aí. Mas Vamos. muito, muito bacana isso, cara. Não tem coisa melhor do que você governar o seu tempo. E tempo é algo que você não tem como comprar. Você não tem como recuperar, né? O minuto que aconteceu agora, ele não volta a Não. acontecer. Então, por isso que é importante a gente ativar a nossa identidade, identificar as nossas habilidades, porque você tem habilidades, você tem. Eu recentemente com minha esposa a gente fez uma live, cara, muito bacana, falando sobre dom, talento e habilidade, provando que a gente acorda, a gente desenvolve, a gente ativa várias habilidades durante o dia. E essas habilidades, elas podem se tornar talentos. E quando se tornam talentos, você pode se sobressair na área que você quiser. E você pode construir novos hábitos, como foi falado aqui pelo Bruno. E como ele tem feito isso já, né, com várias pessoas, você tem como contar uma experiência aí de uma pessoa que começou assim, não acreditava, tal, e depois ela ativou o propósito dela e teve um resultado assim visível, porque a gente está falando aqui, eu também, Não, se eu vou sim. falar aqui, eu também tenho vários exemplos, você também deu exemplos aí, mas às vezes as pessoas acham que porque você está falando aí, vocês sabem falar para a câmera e tal, e não necessariamente, não tem nada a ver, tem nada a ver isso. Não é fácil também, Não, a gente não. não começou falando assim, Não é. eu já falei pro pessoal aí, cara, o primeiro vídeo que eu fiz, eu gravei quase 50 vezes. Um vídeo de 1 minuto. Um vídeo Não, de 1 minuto. imagino. Eu gravei quase 50 vezes, passei um vídeo de 1 minuto, cara. Não é tão simples assim. Não, então, Mas é uma habilidade que você pode desenvolver. com certeza. E também é uma coisa que, assim, te vai travando. É o que faz com que você, por exemplo, entender o seu sentido, né, o seu propósito, e você fala assim, eu vou enfrentar esses medos, né? Porque quando a gente entende, né, o nosso propósito, o nosso sentido, a nossa vontade, o nosso querer, a gente tem que enfrentar esses medos. Porque às vezes, talvez, assim, é o que eu falo para as pessoas, às vezes o que está te travando hoje para o seu crescimento é os seus medos. É o que você construiu na sua cabeça. Agora você precisa passar por isso, quebrar esses medos, destruir essa barreira que você construiu. Porque muitas vezes é isso que está acontecendo na sua vida. Talvez as pessoas não estão progredindo na vida delas porque elas estão cercadas pelos seus medos. E você, tipo assim, foi lá, não tinha experiência inicialmente, mas provavelmente assim. Porque
o nosso cérebro, ao longo da nossa vida, ele cria trilhas neurais onde que, para a gente trilhar um novo caminho, não é tão simples. Tem um exemplo que eu vi ensinando sobre isso, é muito fácil de entender, é como se você fosse entrar numa mata fechada. E o seu cérebro, ele se depara com cada situação, é como se fosse uma mata. E ali, se tiver uma trilha, o que você vai escolher? Você vai escolher. Deu uma travada aí, Bruno. Deu uma travada. Vamos lá, vou esperar ele aqui. Enquanto o Bruno caiu aqui, eu vou chamar ele novamente, mas eu vou falar um pouquinho sobre trilhas neurais, como que o cérebro ele funciona para você desenvolver novos hábitos, tá bom, gente? Continua aí. Ele tá conectando aí, voltou. Beleza. Então, esse aspecto de construir novos hábitos não é tão simples. É a mesma coisa você tentar fazer uma trilha dentro de uma mata fechada. Você vai ter que passar ali algumas vezes, vai ter que forçar, vai ter que gastar uma energia para derrubar algumas crenças limitantes, alguns bloqueios, para você construir ali, para aquilo se tornar um hábito, né? Depois se torna um hábito, você é que nem dirigir. Depois você aprende a dirigir, você não fica pensando que tem que apertar na embreagem, no acelerador, passar a marcha, olhar no retrovisor, ouvir a buzina, o sinal, tal guarda. Acho que ele fica automático e já virou um hábito. Então, agora o que o Bruno falou faz muito sentido. Você começar com as pequenas coisas, pequenos hábitos, né? Pequenas coisas você vai forçando o seu cérebro a reaprender, a ele abrir, vamos dizer assim, a janela da aprendizagem. Você diz para ele assim, ó, eu vou te ensinar coisas novas. Né? Eu até assim, você fez me lembrar de uma coisa que eu falei recentemente, eu não estou com ele aqui. Mas eu me desafiei há um tempo, acho que tem uns 2 anos, a aprender a montar o cubo mágico. Eu sempre vi uma dificuldade, sempre tinha uma vontade aí, ó, Cuba, bota o cubo aí. Então, assim, eu sempre tive uma curiosidade, uma vontade de aprender, mas eu tinha criado inicialmente um certo bloqueio, de assim, é difícil, é muito, sabe, é difícil o processo, é complicado. E assim, claro, tive umas experiências frustradas inicialmente e eu deixei de lado. Mas há um tempo, esses 2 anos aí, né, passados, eu falei, não, quer saber, eu vou aprender, vou buscar aprender e desenvolver isso, vou criar esse desafio para minha vida. E aí eu fui entendendo ali, cada dia, eu fui aprendendo um processo pela internet, botei no YouTube e fui aprendendo um passo a passo. Não foi de imediato que eu aprendi, assim, não foi num dia que eu aprendi. Eu poderia ter me esforçado mais, mas eu quis fazer o processo devagar para tornar aquilo num processo. E aí, o que isso gerou? Ah, legal, aprendi a montar o cubo? Sim, bacana. Mas qual foi o fundamento qual foi a conclusão ali da história, né? Por que montar o cubo? Primeiro, que antes eu tinha criado um processo que tinha dado uma barreira para mim, né? Tipo assim, é que é difícil, né? Porque a gente traz isso. É difícil, é complicado. A gente sempre traz essas coisas ruins, né? Negativas. Você vai se condicionando a isso e você não se desafia. Ou você cria expectativas, né? Ou você cria expectativas de que você vai conseguir aprender no mesmo dia ou na mesma semana. O que aí se frustra, e acaba se frustrando e acaba piorando, né? Fortalecendo aquela crença de que é muito difícil, de que não tem como, que eu não tenho mente para isso. É complicado. Exatamente. Aí eu entendi esse processo. Aí outra coisa eu preciso respeitar esse tempo. Cada um de nós temos um tempo, né? Então, assim, a gente precisa entender que é um processo. E aí eu fui ali fazendo o processo, aprendendo etapa a etapa, até eu entender e desmistificar aquilo. Aí eu falei, cara, na minha vida eu tenho que ser assim também. Se eu tenho algo, eu preciso entender qual é o passo a passo que eu preciso dar a partir de agora, todos os dias. Então, assim, essa pergunta aí? Hã? Você concorda com essa pergunta aí? O hábito se consolida em 21 dias. Então, tem estudos que falam 21 dias, tem até um livro que fala, né, dos 21 dias, né, para a construção do hábito, mas eu costumo falar que demora, assim, de 30 a 90 dias. Por quê? Durante eu falo assim, os 3 meses. Você quer criar um novo hábito? 3 meses. Porque, primeiro, você vai começar ali. Eu quero ir para academia, porque eu preciso emagrecer. Aí tá, primeira semana você tá ali, feliz demais. Segunda semana você já... Aí, pô, vem o inverno, vem o frio, vem chuva.
Aí você começa a procrastinar, você começa a deixar de lado. Então você vai passar ainda por dificuldades, porque o seu cérebro ele vai entender que aquele processo gasta muita energia. Então ele vai te sabotar. Então eu falo assim, depende muito da pessoa para pessoa. Não é uma fórmula mágica, 21 dias. Olha assim, 21 dias você está com um hábito novo. Não. Depende muito de como que você está lidando com aquilo, como que é o seu comportamento. Eu tentei, eu apliquei isso algumas vezes e na última vez eu não sei de fato se tem uma relação, mas hoje quando eu fico um tempo sem fazer algum exercício, eu começo a sentir dores. Porque eu me habituei meu corpo a fazer exercício quase todos os dias. Aí, quando eu fico um tempo sem fazer, porque às vezes dá um desânimo, uma lombeira, sabe? Ou você tem outro, tá focado em outras coisas que você não consegue desenvolver, ou aquilo passa a não ser mais prioridade. E o Uhum. meu corpo parece que reclama. Meu corpo parece que, pô, cara, tá faltando alguma coisa e é estranho isso. Mas eu não sei se É, faz sentido. Mas não, também, eu já estou há meses também fazendo isso. Eu não lembro faz porque após 21 dias, né? faz porque tem hormônios, né? Você libera alguns hormônios, né? Endorfina, hormônios que são bons para o corpo. E aí você acostuma ele de uma coisa boa, você recompensa ele de uma coisa boa. E aí ele quer mais. E aí é óbvio que em certas situações, por exemplo, de estresse, por exemplo, igual que eu falo assim, você vai fazer uma prova. Se digamos aqui que tem alguém que vai fazer algum concurso, vai fazer uma prova. Cara, o seu cérebro não é acostumado a fazer esse concurso. Então, na hora, você tá ali, entendeu? Você tá fazendo ali, sei lá, 2, 3, 4 horas de prova. E de repente você vai começar a pensar em outras coisas que não tem nada a ver com a conexão ali da prova. A atenção que você tem que dar ali, ele sai dali, daquele estágio, porque ele começa a ter essas reações. E aí começa a dar dor nas costas, aí, enfim. Aí você sai do seu objetivo. Então isso é muito comum acontecer. Então, tipo assim, voltando para o planejamento de carreira ali, como definir a carreira dos sonhos, né? A gente já falou sobre você definir, ter clareza, escrever, né? O que você deseja. É, eu dei a dica também, eu sugeri também a dica como é que eu falei mesmo? Do Do plano de quadro, visão, como é que é? Aquela quadro de quadro, mar. o quadro, exatamente. E aí às vezes foi perguntado, poxa, mas e se eu não souber o que eu quero ainda, não defini ainda o que eu quero? O Bruno ele falou com muita propriedade aqui. É importante você perguntar às pessoas. Se você não sabe, se você não conseguir definir o que você é bom, o que você gosta de fazer, escreve, liste quantas coisas que você de alguma forma se considera bom em fazer. Ah, mas eu vou ser egocêntrico se eu falar o que eu sou bom. Você vai anotar, você não vai ficar gritando para ninguém que você é bom em alguma coisa. Você anota. Se você tem dificuldade de anotar no que você é bom, o Bruno ele sugeriu com muita propriedade você perguntar às pessoas mais próximas a você, tá? Perguntar às pessoas do seu convívio, dos seus amigos e até amigos um pouco mais distantes, porque cada um tem uma percepção diferente a seu respeito. Então, às vezes a pessoa que está dentro da sua casa vê uma habilidade e o que está de fora vê outra habilidade. Então, você pegando essas informações, você vai traçar um perfil de possibilidades onde vão convergir para você construir um objetivo mais clarificado, né? Então, e principalmente quando o Bruno falou, eu estou só recapitulando aqui, o pessoal que chegou depois, é, é você ativar ele como o seu propósito, você definindo o que te move, o que que te impulsiona, qual, o seu porquê, a sua missão de vida, o que você gosta, o que você quer fazer, o que você almeja. Você anota tudo isso, vai anotando, depois você vai ligar os pontos e você vai chegar o denominador comum, onde você vai conseguir, de uma forma mais fácil, definir esse objetivo profissional, por exemplo. E tem uma coisa também que vale a pena o exercício, que assim,
a gente não tem esse hábito de nos ver daqui, por exemplo, a 5 anos, a 10 anos. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Como você está construindo agora a sua vida agora? Você acha, você está se percebendo que você está no caminho para onde você quer estar daqui a 5, 10 anos? Então a gente precisa criar esse olhar. O quadro de visualização, Mariana colocou aí. Tem uma ferramenta chamada Roadmaps, né, que você consegue visualizar e vir entendendo qual o processo que está te levando até esse momento. Daqui a 5 anos, como é que eu me vejo? Daqui a 10 anos, como é que eu me vejo? Faz esse exercício. A gente não faz. Como é que eu faço? Roadmap. Roadmaps. Eu vou botar aqui. Anota aí. Bota aí. Pessoal, ó, vocês estão fracos, tá caindo, pessoal. Só tem 7 online. Não vai chegar a 20, não. Clica no aviãozinho aí, pô. Chama dois, pelo menos 2 aí. Ou chama 10 logo. Pra gente bater a meta de 20. Roadmap, tá? Lembrei. Roadmap. Show de bola. Que assim, é um exercício que a pessoa pode fazer, visualizar e ver se ela está indo no caminho, na direção certa, se ela está usando as estratégias certas. É uma coisa que eu sempre falo assim nas minhas mentorias, né, nesse trabalho que eu faço de gestão, é da gente pensar em estratégias, entendeu? A gente construir estratégias. Quais são os passos ali, o que você precisa mudar? E aí você está ali mapeando e vendo quais são os resultados. Se você botou aquela ação, qual o resultado disso? E perceber que são pequenas coisas. Lembra que para você chegar ao seu sucesso, você tem que lembrar que ali, antes você era, por exemplo, uma sementinha, né? E você foi desenvolvendo. Então foram pequenos momentos da sua vida que foram construindo para esse momento acontecer maior, de realização. Então você também precisa celebrar essas conquistas, essas mudanças que você vai tendo. Então se hoje, por exemplo, você coloca, tem muita gente que fala assim, eu quero voltar a ler, eu quero estudar um pouco mais. E você hoje já começa aí assim, dedicar, lá, 15 minutos do seu tempo. 15 minutos do seu tempo. 15 minutos do seu tempo para estudar, para ler um livro. Sabe? Já é uma conquista que você está tendo. Já é um passo que você está desenvolvendo na sua vida. Então, assim, é transformar essas pequenas coisas, porque isso vai se tornando cada vez mais um benefício grande para você chegar à sua realização profissional. Uma coisa, você falou de semente, eu lembrei de o milho. Um grão de milho, depois que ele germina, ele vira uma espiga. Uma espiga ela tem em média de 500 a 700 grãos. Então, você planta um grão e ele te volta de 500 a 700. Se você for fechar em 500, se você pegar esses 500 e plantar, ele se multiplica vezes 500. Vai para 250 mil, sei lá, mais ou menos. E você pega esses 250 mil, você multiplica, você planta ele de novo, vai para 125 milhões. Então, a importância de você valorizar uma semente. Que é o que você estava falando no início do transbordar. Às vezes a pessoa, ela acha, pô, mas como é que eu vou transbordar? Eu não tenho nada para oferecer. Você tem muito mais para oferecer do que você pode imaginar. Então, às vezes, uma semente que você transborde na vida de alguém, ela pode germinar e gerar mais 500 sementes. E aí, essas 500 sementes, elas sendo plantadas novamente, imagina todas essas sementes que o Bruno ele plantou ao longo desses anos, o quanto não está se multiplicando aí no mundo, cara. Então, é importante você valorizar quem você é, o que você tem dentro de você. Por mais que você acredite, por mais que você ache que não tem, é difícil a gente botar na tua cabeça que você tem o que oferecer. Mas considere isso, pelo menos. Considere isso. Porque talvez uma vez, no nosso passado, a gente também foi limitado. Foi assim, ou não valorizado a ponto de explorar o nosso potencial. Mas, em algum momento, a gente identificou isso. A gente se inconformou, ficamos inconformados. Não, cara, eu não posso ficar só nisso. A vida não é só isso aqui. Cara, tem muito pouco isso aqui para mim. Eu sei que eu posso ir mais. Eu sei que eu posso ser mais. Eu sei que eu posso fazer mais. E, consequentemente, eu sei que eu posso conseguir mais ou gerar mais valor, entendeu? E ter mais, né?
Então, não desvalorize o seu potencial, tá? Eu acho que essa é uma primeira, vamos botar um primeiro princípio para você alcançar a carreira dos seus sonhos. Porque se você não acredita em você, como que você vai alcançar algo que está nos seus sonhos? Se você não valoriza quem você é, o seu potencial, por mais que você não esteja vendo isso externamente, mas você tem que olhar para dentro de si. Você tem que fazer o autoconhecimento, você olhar para dentro de si e cavucar aí, se perguntar, cara, o que, que eu gosto de fazer? O que, que eu sei fazer? Ou perguntar às pessoas, como a gente falou. Com certeza você vai encontrar alguma habilidade que naturalmente pode se tornar um talento diferenciado, entendeu? Então, Bruno, quer completar mais alguma coisa? Não, isso com certeza, assim, e falar para todo mundo assim, a gente está vivendo uma situação ainda que gera incerteza, gera medos na nossa vida, preocupações, Eu mas tenho uma pessoa que está falando disso aí, tipo, interromper. Eu queria te fazer uma pergunta. tá. A gente está falando sobre carreira, sobre sonhos, tal, planejamento, transição de carreira. É, como que você vê o o mercado profissional hoje? As carreiras. Porque muitas carreiras estão acabando, muitas profissões estão acabando, né? Como é que você vê esse mercado para frente? O que que você sugere? Porque às vezes a pessoa está querendo, por exemplo, o sonho dela é ser cobrador de ônibus, um exemplo. O Pô, isso aí, piloto de avião. piloto de avião, ela É. está desejando algumas profissões que naturalmente vão acabar, Tá. né? É, Então, ho- não que hoje esteja já tem certo ou um. errado, né? Mas Tem, você pode mas encontrar alguma coisa que concilie, né? sim, hoje já tem um estudo que fala que 60% dos empregos que existem hoje vão deixar de existir até 2030. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa estar muito atento. Então, por exemplo, hoje a medicina, o médico, né, principalmente lá do exterior, já estão operando com robôs. Então, eles tiveram que aprender uma habilidade nova, né, com a robótica, né, que está muito presente na nossa vida. Então, a gente precisa também estar atento para que a gente não sofra nesse futuro. A gente, a todo tempo, né, você que está aí na sua busca aí profissional, na sua carreira, investimento da sua carreira, você tem que estar atento a essas mudanças que vão existir. A gente não pode se ausentar delas. Que elas vão existir, elas já estão sendo informadas. Por exemplo, você falou, tem outras profissões também que estão nessa triagem. Então, a gente fazer esse mapeamento e se preparar. Então, eu falo com relação a isso ao mercado, né? A gente, por exemplo, a gente, por conta dessa realidade que a gente está vivendo, voltando nesse ponto e conectando a isso, embora esse seja um momento que gera para a gente incertezas, gera medo, gera angústias, esse é o momento ideal que você tem para investir em você. Né? Primeiro, autoconhecimento, que foi o Christian falou aqui. Permita-se esse momento para olhar para dentro de você, para que você desenvolva cada vez mais as suas potencialidades. Então, esse é um ponto. Com relação ao mercado, a gente precisa estar realmente atento a essas mudanças. Por exemplo, home office foi uma coisa que Explodiu, né? sabe? Teve que vir, sabe? Não tinha outra opção. E as pessoas tiveram que se adaptar. A nossa vida, quando eu falo quando a gente se reinventa, a gente está preparado para qualquer questão, qualquer desafio. O que eu tenho que falar para vocês de alertar é que não esperem acontecer de novo na vida de vocês profissionalmente. Você pode se preparar para certas situações que você vai ter. Independente agora, a gente está vivendo uma situação mundialmente, né? A gente está compartilhando dessa dificuldade que a gente está vivendo, mas na nossa vida a gente tem alguns problemas também pessoais, profissionais, que a gente precisa lidar com isso. E o processo de se reinventar, de se autoconhecer e potencializar isso, vai te fortalecer para que você não venha sofrer essas mudanças no mercado, que estão aí. Entendeu? Até 2030, 60% dos empregos que existem hoje vão deixar de existir, assim como a gente precisa estar com essa desenvoltura técnica já pronta para essas mudanças. Brunão, cara, a live tá muito massa. Eu queria falar muito mais coisas aqui também, mas e eu sei que teria muito mais coisas Ah, também para agregar, mas a gente já tá encerrando. E eu queria fazer as considerações finais, te agradecer de coração mesmo pela sua contribuição.
Eu espero que as pessoas que ouvirem, né, essa live possam pegar alguma coisa, algum insight, alguma sacada e aplicar, porque não adianta só ficar na cabeça, né? Eu tenho muito, eu tinha, vou botar que eu tinha, essa coisa de só absorver conhecimento e aplicar muito pouco. Então, não fique só na observação, cara. Não fica só esperando a onda chegar. Participe da vibração que acontece muito antes da onda chegar. Entendeu? Então, cara, pega essa sacada aí e se antecipa, né? O que o Bruno estava falando aqui, se antecipa. Não fique esperando as coisas acontecerem. Se prepare, esteja preparado. Não existe negócio, eu particularmente não acredito no negócio de sorte. Eu acredito no encontro do preparo com a oportunidade. Então, esteja preparado porque as oportunidades vão surgir como tem surgido, cara. Essa pandemia aí surgiu muitas oportunidades. Para aqueles que estavam despreparados, começaram a se vitimizar, né? Ah, porque é isso, porque é aquilo outro. Então, o vitimismo também é uma doença terrível. Não se E uma permita. coisa, só pegar esse gancho aí, porque é muito fácil a gente culpar as coisas, né? Por exemplo, tá faltando emprego. Tá, mas a gente não pode criar uma nova condição? Ou por exemplo, será que está faltando a gente desenvolver o nosso valor? Será que o mercado não está vendo o nosso valor? Então, assim, é a perspectiva que você está olhando e parar de culpar, porque muitas vezes o problema a gente precisa desenvolver. Às vezes é com a gente mesmo, entendeu? A gente tem que parar com isso mesmo. Exatamente. A Larissa colocou aí, o autoconhecimento nos move para transbordar. Larissa foi a que conectou, né? Eu e o Bruno. Verdade. A nossa mentorada em comum, vamos dizer assim. Muito legal isso. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, tá bom? Todos que participaram, todos que estão acompanhando a live aí. A gente não bateu a meta. Espero que na próxima. Eu vou dar um outro desafio, cara. Se a galera conseguir. Vamos printar aqui, vamos printar essa tela e vou postar. Faz um sorrisão aí. Vou printar. No print da tela, eu vou postar no Stories. E se chegar a 40 comentários, vou dobrar o desafio. Porque o pessoal foi muito fraco aqui, a gente não chegou nos 20 online. Então, no Stories, eu vou postar esse print. Se tiver pelo menos 40 comentários, eu vou estar disponibilizando o e-book gratuito sobre dom, talento e habilidade, como desenvolver, a diferença entre eles, conteúdo muito bacana, e o infográfico ensinando uma tarefa de como você desenvolver novas habilidades, tá legal? Então a gente está terminando. 2 minutinhos, Bruno. Faz aí suas considerações finais. 1 minuto. Vamos lá. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Não esqueça que todo mundo aqui é impressionante, mas não sabe disso ainda. Então, desenvolva o seu lado impressionante, transborde cada vez mais o seu valor e potencialize isso na sua vida, no seu autoconhecimento e transforma o seu sentido maior do que o seu querer. Para de querer muito e ter o seu sentido muito abaixo desse querer, porque aí você acaba muitas vezes se frustrando e não realizando realmente o que você quer. Então, traga mais sentido aí para sua vida, para as coisas, porque eu tenho certeza que você vai realizar. E pode contar comigo aí. Quem quiser me seguir, pode seguir aqui no Instagram. E eu tenho também o canal do Telegram, Isso Me Move. Bruno Brum. Bruno Brum com M no final? Com N. N. Eu vou estar aqui. Eu vou estar fixando aqui. Esse aqui é o Instagram dele, gente. Bruno Brum. Tá certo? Tá certo? Bruno? Tá certo? Então, segue ele aí. Show, muito tá obrigado, certo. Bruno. Um abraço para todos vocês. E toda terça e quinta, aqui no Descubra Seu Propósito, tem live, tá bom? Semana que vem a gente vai ter uma entrevistada, vai ter uma pessoa, uma mulher, representando o grupo feminino. Então, toda quinta-feira é um convidado. E às terças-feiras, eu e minha esposa, ou eu sozinho, falando sobre assuntos pertinentes ao descobrir o seu propósito de vida, tá bom? Valeu, Bruno. Um abração, tudo de bom e até a próxima, galera. Abraço. Valeu. Abraço. Abraço. Tchau.